É muito fácil a gente olhar os defeitos das outras pessoas. É muito mais prático nós olharmos o que os outros estão fazendo, como é o comportamento das pessoas que estão à nossa volta, do que a gente olhar para a gente mesmo. Nós temos muito mais critério, nós somos muito mais julgadores, nós somos muito mais observadores dos outros do que de nós mesmos. E esse conceito, ele está determinado, está enxertado em nós por causa do pecado. O pecado original é desobediência. E a desobediência de Adão e Eva, lá no Éden, quando eles não obedeceram a única ordem que Deus tinha estipulado a eles, que não era para eles comerem da árvore da ciência do bem e do mal, porque o dia que eles comessem, eles iriam morrer. Deus apenas não dá uma ordem, mas traduz ali uma consequência da desobediência. Todos os homens, então, eles já nascem enxertados dentro de si, do seu DNA, essa vontade de desobedecer a Deus, ou seja, de não fazer a vontade do Senhor. Todos, depois de Adão, já nascem com essa índole pecaminosa de fazer as coisas ao seu modo. Egoístas, egocêntricos, soberbos. E o mundo a gente vê aí fora, globalizado, tecnológico, mas que está centrado cada um em si mesmo, nas suas próprias vontades, nos seus próprios desejos. E quando eles olham além da sua visão egocêntrica, egoísta, quando eles olham para os outros, na maioria das vezes o seu olhar, ele é apontando, ele é examinando o que os outros estão fazendo, como se o seu padrão fosse o correto, como se o nosso padrão intelectual, cognitivo, moral, fosse um padrão ok, esquecendo, porque nós esquecemos, estamos mortos espiritualmente, sem o Senhor Jesus, sem Deus, sem a graça do Senhor, nós estamos incomunicáveis diante do Senhor. Então a nossa percepção é sempre voltada ao egoísmo, é sempre carnal, é sempre caída. E a gente avalia os outros com esse padrão caído, esse padrão egoísta, esse padrão egocêntrico, achando que nós somos melhores do que os outros. Por isso que a gente contesta, por isso que a gente aponta, por isso que a gente acha que nós somos melhores do que os outros. Mas as escrituras, elas dão um contraste totalmente diferente. Deus revela nas escrituras a vontade dele, quem ele é, obviamente, de uma forma suficiente. Deus se revela através da escritura de uma forma progressiva, falando com os profetas, depois Deus instruindo os seus servos a escrever no Velho Testamento, começando por Moisés, depois Davi, enfim, os grandes profetas, até os profetas menores, não que eles fossem menos importantes, mas em questão do tamanho dos livros escritos. Depois o Senhor se revela através do seu Filho, Jesus, o Deus, segunda pessoa da Trindade, o Deus que se faz homem, Deus que veste pele humana para morrer em nosso lugar, concretizando aquilo que havia sido profetizado pelos profetas, aquilo que o Senhor tinha decretado lá mesmo quando a queda ocorre, que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, Satanás. Então, nós temos essa índole egoísta que é original do pecado. E muitas vezes nós olhamos para os outros com o nosso padrão de visão, mas as escrituras, elas invertem isso. Elas dizem que é para nós nos examinarmos. Como eu li no início do texto da ceia,
Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. A gente precisa olhar para a gente. O conselho aqui de Paulo, no contexto de tomar a ceia, que a ceia não é para nossa salvação, a ceia é apenas um ritual simbólico, assim como o batismo nas águas, é um momento, digo que é como se a ceia pudesse de alguma forma substituir o dia da expiação. O dia da expiação era um dia específico em que o cerimonial apontava para que todos os pecados do povo de Israel fossem perdoados, fossem confessados ali naquele dia específico. E talvez a ceia, ela traz essa simbologia. É um momento de reflexão. Algumas igrejas fazem todos os domingos a celebração da ceia. Outras, mais tradicionais, fazem uma vez no mês. Não importa. O que importa é a simbologia, o que isso representa. No momento da ceia, nós estamos lembrando da morte sacrificial de Jesus lá na cruz, que ele pagou pelos nossos pecados, ele morreu em nosso lugar. E ao mesmo tempo nós usamos esse momento para nós nos examinarmos. Todos os dias precisamos nos examinar à luz das Escrituras. E Paulo aconselha: examine-se o homem a si mesmo. Então cada um de nós precisa olhar para dentro de si. Não com o padrão egoísta, não com o padrão caído, não nos achando super-homens, super-mulheres, não. Mas segundo as Escrituras. E aí sim, examinando-se, avaliando, vendo o que está errado, confessando, recebendo perdão dos pecados, restauração unicamente em Cristo Jesus. Aí podemos compartilhar da ceia. Nós precisamos olhar para nós, precisamos olhar para dentro da gente, à luz das Escrituras. A gente tem que parar de ficar examinando os outros e começar a olhar um pouquinho para a gente. Eu lembro do outro texto das Escrituras que o próprio Senhor Jesus Cristo diz, que chama as pessoas que querem tirar o cisco do olho dos outros de hipócrita, não vendo que diante dos seus olhos tem uma enorme de uma trave. Então, em paralelo, os dois textos eles se encaixam perfeitamente, porque a gente não olha para nós mesmos e cuidamos muito dos detalhes da vida das outras pessoas. E o conselho bíblico, e o conselho do Senhor para a minha vida, para a sua vida, é: olhe para si primeiro. Cuide da sua vida primeiro. Olhe para o seu coração, olhe para as suas atitudes. Olhe para que, observe o que a sua boca está falando, olhe para o que as suas mãos estão fazendo. Nós temos que olhar para as nossas atitudes. É muito fácil a gente olhar para os outros, é muito fácil nós apontarmos o que os outros estão fazendo, o que os outros estão dizendo, como eles estão se comportando. Mas como é difícil a gente olhar para dentro da gente, porque nós não temos o critério mais ríspido conosco mesmo. Não, mas nós precisamos mudar isso. E é só pela graça do Senhor, é só com a ajuda do Espírito Santo que nós temos essa capacidade de nós olharmos para dentro da gente. O Senhor nos ajuda a olharmos para dentro de nós, a termos essa percepção, essa avaliação correta, segundo a palavra do Senhor, e podermos confessar os nossos pecados, recebermos perdão, sermos restaurados e poder compartilhar isso, ajudando os outros irmãos, olhando para os nossos irmãos com compaixão, com amor e com misericórdia. Que o Senhor nos ajude a pensar sobre isso, a nós nos examinarmos, a nós confessarmos nossos pecados e recebermos perdão, que só vem do alto. Eu fico por aqui. Ao Senhor toda a glória, honra, gratidão por mais esse dia. Até a próxima, se o Senhor assim permitir.